Amém. Graças a Deus, é motivo de alegria estarmos mais um dia na presença de Deus, na casa do Senhor, para engrandecer e exaltar o nome dele. Amém? Como a palavra do Senhor nos diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Falando-se em intimidade, eu até perguntei para minha esposa, falei, quem escolheu o primeiro louvor? E ela falou, não, mas já vem saindo para cantar hoje, que fala lá sobre a unção é dele. Então abre suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, glorificado e exaltado em nome do Senhor, e vamos ler a partir do versículo 1. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 16, o versículo 1. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Todos acharam? Digam amém. Quem não achou, diz escola dominical, porque todas as Bíblias têm livro de 1 Samuel. Amém? Glória a Deus. Nos diz então a palavra do Senhor. 1 Samuel 16, versículo 1 nos diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, e os seus filhos os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente este está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê o homem, pois como vê o homem. E o que diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e fez passar diante de Samuel, que disse: Nem este tem escolhido o Senhor. Então fez Jessé passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele. Ele trouxe, e era único, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Podeis assentar e exaltar o Rei Jesus com as palmas. Amém? Irmãos, antes de ministrar a palavra do Senhor, é com muito prazer que eu quero apresentar os nossos irmãos que estão nos visitando aqui nesta noite. A pastora Aveliana, que é a nossa pastora. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, teu ministério. Nosso irmão Franklin, é isso?
seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus abençoe. Nossa irmã Andresa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nosso irmão Marco Antônio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nosso irmão Júlio César, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vocês estão no melhor lugar que poderia estar nesta noite. E eu tenho a plena convicção de que Deus falou conosco através dos louvores, vai continuar falando através da sua santa palavra. Amém? As palmas bem fortes que exaltam Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, Deus colocou no meu coração essa passagem, uma passagem bastante conhecida da Bíblia Sagrada. E sabemos que eu já ministrei também nessa passagem, não uma nem duas, mas várias vezes eu já ministrei, mas do jeito que Deus falou comigo nessa passagem foi algo que eu ainda até perguntei para minha esposa ali atrás, falei, quem foi que escolheu esse louvor? Porque eu já tinha até falado para ela, eu estudando essa passagem, falei para ela, falei assim, Deus fazer com que eu fale tudo aquilo que está no meu coração, Deus com certeza vai continuar falando comigo e com você nesta noite. Ainda ela pegou e falou, não, nós ensaiamos esse louvor que fala, a unção é dele. Então nós podemos entender que, eu meditando nessa passagem, estudando sobre essa passagem, o primeiro versículo diz que Deus, ele estava dizendo para Samuel, até quando terás penas de Saul, quando eu o rejeitei? Se você for olhar a palavra do Senhor lá no capítulo 8 de 1 Samuel, você vai ver que Deus havia escolhido, ou seja, havia reinava naquela época a teocracia, ou seja, Deus falava através de Samuel e Samuel passava as ordens para o povo e o povo obedecia, então reinava a teocracia. E quando nós lemos em 1 Samuel capítulo 8, no versículo 19, nós vamos entender que o povo começou a pedir um rei, o povo começou a olhar para as outras nações, os outros reinos, e começaram a pedir um rei que já não estava mais contente com a teocracia, já queria que alguém, um homem comum, ou seja, um homem que fosse levantado como rei, que reinasse sobre ele. Então nós podemos entender que Deus o fez Samuel sair, e se nós formos olhar a comparação, e eu tive a curiosidade de pesquisar em duas Bíblias católicas e tive a curiosidade de pesquisar em várias Bíblias. E quando você olha lá para a passagem de Samuel ungido a Saul, não vem em momento nenhum Samuel falar que Saul seria rei. Na Bíblia, eu até fiz questão de marcar, na Bíblia protestante diz príncipe ou capitão, e na Bíblia católica algumas falam líder e outras chefe. Então nós podemos entender que Deus falou para Samuel, vai lá e unge a Saul como capitão do povo. Só que em alguns momentos Deus fala como rei, no próprio Samuel e Saul. Agora entenda uma coisa, nós podemos olhar que quando Saul foi escolhido como capitão ou como rei de Israel naquela época, porque o povo havia rejeitado a teocracia, já não estava mais ouvindo ou aceitando a teocracia. E nós podemos entender que em certo momento o pai de Saul perdeu a jumenta. E quando o pai de Saul perdeu a jumenta, o pai de Saul falou para Saul, vai procurar as jumentas porque elas estão perdidas. Uma coisa que me chamou a atenção nessa passagem é que de repente Deus havia falado para Samuel, dizendo que aquele que ele iria ungir ia até ele. O que me chama muita atenção é que Saul não foi ungido em sua casa, Saul não foi ungido em lugar nenhum, mas ele foi ungido do lado de fora. E se você for ler o capítulo de 1 Samuel, capítulo 9, você vai entender que havia alguém junto com Saul e com Samuel. E Samuel disse, vai você na frente. Foi aonde Deus fez com que Samuel ungisse a Saul, mas entre Samuel e Saul sozinho. O que eu aprendo com isso é que Saul foi ungido fora da casa, foi ungido longe da presença dos seus amigos, longe da presença dos seus familiares. Você sabe por quê? Porque tudo aquilo que é ungido lá fora, ou seja, que é levantado lá fora, ele não tem realmente aquela
diante da presença de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração de Saul. Então ele só colocou Saul porque o povo estava pedindo. Diferente de Samuel e diferente de Davi. Nós entendemos que a primeira coisa que Deus disse para Samuel: até quando terá penas de Saul quando eu o rejeitei? O que me vem na cabeça, o que Saul aprontou para que Deus o rejeitasse dessa maneira? Nós podemos ver que tem pecados, ou seja, algo que ele fez que Deus não se agradou. Mas não é só isso, há várias e várias coisas que Saul fez que Deus o rejeitou, que Deus o desagradou da sua conduta e do modo dele agir e do modo dele administrar. Então nós podemos entender que a primeira coisa que eu aprendo nessa passagem é que Deus falou para Samuel: enche o teu vaso de azeite. Nós podemos entender que para mim e para você ser enviado, para mim e para você ser capacitado para ser enviado, precisamos encher o nosso vaso de azeite. Sem a unção do Espírito Santo, eu e você, nós somos apenas cidadão comum. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós podemos entender que algo sobrenatural começa a acontecer na minha e na sua vida. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que antes de nós sermos enviados, precisamos encher o nosso vaso de azeite. Precisamos buscar o mais revestimento do Espírito Santo. Precisamos de mais intimidade, porque sem intimidade, eu e você, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós podemos até olhar para a situação e falar: não, mas eu sei, eu posso, eu faço. Não, mas com a unção do Espírito Santo de Deus, o negócio é diferente. Com a unção do Espírito Santo de Deus, uma queixada de jumento, ela pode virar uma metralhadora. Uma queixada de jumento, você pode fazer algo cheio do Espírito Santo, você pode fazer algo extraordinário nas mãos de Deus. Mas sem a unção do Espírito Santo de Deus, nós nada somos. O que eu quero que você entenda aqui, né? Ficou muito. Só um pouquinho, irmão, porque eu estou muito naquela bastante pouco. Se ficar muito alto, os irmãos me avisam, nós abaixamos lá. Está muito alto? Não. Nós entendemos a palavra do Senhor, que Deus disse: olha, eu já rejeitei Saul, agora eu já me provi de um rei, diferente de quando foi Saul ser ungido. Dizendo: o povo está querendo, então vai que Saul se prove de um rei. E nós podemos entender que quando Deus disse para Samuel: já me provi de um rei, Deus já havia escolhido a Davi. O que é interessante nessa passagem é que nós temos que entender que a Bíblia Sagrada nos diz: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te Jessé belemita, porque dentre os seus filhos o tenho provido de um rei. E eu posso dizer para você que eu pesquisei nas Bíblias católicas e nas protestantes. Quando Deus está falando para ungir Saul, fala de capitão, fala de príncipe, fala de líder e chefe. E quando ele fala de Davi, ele fala: eu me provi de um rei. E não importa o que os teus irmãos estão pensando a teu respeito, não importa o que as pessoas estão pensando em teu respeito, quando Deus escolhe, está escolhido. O que nós temos que entender é que o versículo 3, que eu vou resumir por causa do horário, é: convidarás a Jessé ao sacrifício e eu te farei o que há de fazer, unge-me-á a quem eu disser. Porque não adianta eu olhar e dizer: olha, é bonito, fala bem, canta bem. Não, quem escolhe é Deus. O que eu quero que você entenda, que o nosso
fruto. É isso? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê muito fruto e vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai ele vos conceda. Eu quero que você entenda que quando Deus estava dizendo para Samuel, você vai, e não é aquele que você olhar, bater o olho, não, eu escolhi. Não é o primeiro que você olhar, ou que você achar bonito, que você achar forte, que você achar que pode ser homem de guerra, que pode ser o rei, não. É aquele que eu escolhi. Eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Jesus ele está voltando. E eu e você, nós somos escolhidos de Deus para fazermos a diferença na terra. Às vezes você está falando, pastor, mas eu estou aqui, eu não sei se sou escolhido, você é, porque a palavra do Senhor nos diz que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, você vai ungir somente quem eu lhe mandar. O que me chama a atenção é que a palavra do Senhor fala que quando chegou o Senhor, ele fez o sacrifício, e quando falou para Jessé, e olha que coisa interessante, a unção, quando nós lemos a unção fora, ela não dá certo. Saul foi ungido fora da sua casa, longe dos seus parentes, longe de seus amigos. Com Davi foi diferente. E quando a palavra do Senhor nos diz o versículo 6, e sucedeu que entrando ele viu a Eliabe, ele disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Deus olhando para aquilo disse, Samuel, não é assim que eu vejo. Samuel, não é dessa maneira que eu vejo. Nós podemos entender que passou Eliabe e ele disse, olha, certamente Deus fez uma boa escolha, este que está perante mim o ungido do Senhor. Passou Eliabe, passou Abinadab e passou Samar e passou 7 filhos de Jessé. Eu quero que você entenda uma coisa, não adianta o homem apontar ou querer levantar alguém sem a autorização de Deus. O homem pode até levantar e pode, eu costumava dizer, principalmente nas reuniões de obreiro, que há muitos, que devem entender, diz amém. Há muitas pessoas que foram ungidas pelo homem e nunca foi e nunca será ungido por Deus. Quem está me entendendo diz amém. E há muitas pessoas que nunca foi ou talvez nunca será ungido pelo homem, mas já foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para algo especial na tua casa e na tua vida. Nós podemos olhar quem escolheu Eliabe foi Jessé, quem escolheu Abinadab foi Jessé, quem escolheu Samar foi Jessé, mas quem escolheu Davi foi o Deus de Israel, o Deus que abre porta aonde não há porta. É interessante nós entendermos que a escolha era algo fundamental. Muitas pessoas olham para a situação e querem, às vezes, dar um passo além da perna, ou às vezes não quer dar nenhum passo. Mas quando Deus escolhe, está escolhido, e o que Deus rejeita, está rejeitado. E nós podemos entender que passou os 7 filhos de Jessé perante Samuel. De repente, Samuel olhou, acabou-se os seus filhos. O que me chama a atenção é o versículo 11, que disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens. Eu imagino Deus lá no céu das vidas, assim, dando uma cutucadinha. Quem está me entendendo diz amém? Eu imagino Deus lá no céu dando uma cutucadinha em Samuel, dizendo, Samuel, Jessé pode até querer esconder o menino, mas meus olhos estão contemplando ele lá no meio do pasto. Jessé pode querer abraçar o caso, mas eu estou enxergando ele. Só que aí que vem um pequeno problema. Quem está me entendendo diz amém? Ele disse, ainda falta o menor. E
e eis que apacenta as ovelhas. Samuel não estava perguntando a estatura, a fisionomia de Davi. Ele estava perguntando se tinha mais um. Mas o que o pai de Jessé olhou e a primeira coisa que falou: tem mais um. Mas ao meu ver, ele não vai servir para nada. Quem está me entendendo diz amém. Deus está na casa. O Espírito Santo de Deus está aqui. Tem mais um, mas ele é insignificante. Tem mais um, mas só serve para cuidar da ovelha. Tem mais um, mas como você vê, nem aqui junto com nós ele não está. Eu nem chamei ele para a reunião porque aos meus olhos ele não presta para nada. Não, você não está entendendo o que Deus está falando. Tem mais um, mas está abandonado. E a palavra do Senhor nos diz que Samuel disse para Jessé: manda o chamar, porque enquanto ele não vier, ninguém vai sentar na mesa. Você pode estar no final da fila, mas quando Deus quer, Ele te coloca na frente. Eu não sei o que você está pedindo ou precisando da parte de Deus. Às vezes você tem sido rejeitado, abandonado pela família, pelos irmãos, por todos. Mas Deus de lá do céu está contemplando. Alguém pode te rejeitar, alguém pode te abandonar, alguém pode te deixar, mas eu, Deus, jamais te abandonarei. É interessante nós entendermos que a palavra do Senhor nos diz que, olha a diferença. Quem está me entendendo diz amém. Olha a diferença. Se você for ler a história da unção de Saul, você vai ver que Samuel falou: vai você na frente que eu vou conversar com Saul aqui. Foi ungido ele e Samuel sozinho, os dois. Com Davi foi diferente. Ele está lá fora, mas manda ele para dentro, porque eu quero ungir ele aqui. Ele está lá fora, mas manda ele entrar, porque aqui dentro que eu quero derramar sobre a cabeça dele a unção do Espírito Santo de Deus. Você sabe por quê? Porque ninguém que procura algo lá fora encontra a presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Aquilo que o céu tem entregado para você não está lá fora, não está no mundo, não está nas coisas mundanas, mas lá dentro da casa do Senhor, na presença do Deus Criador do céu e da terra. Eu quero que você entenda de uma vez por todas outro fator que me chamou muita atenção de Davi. Estou resumindo por causa do horário. Outro fator que me chamou muita atenção é que Davi, depois que foi ungido, ele voltou para o pasto. Foi ungido a rei, mas voltou para o pasto. Você sabe por quê? Porque o trono ou o lugar dele estava ocupado por alguém que tinha aparência, mas não tinha unção. Você sabe o que eu aprendo com isso? E eu quero que você coloque amor nas minhas palavras. Você sabe o que eu aprendo com isso? Davi não brigou, ele foi ungido como rei e voltou pelo pasto. Sabe por quê? Porque quem tem a unção do Espírito Santo de Deus não precisa ficar brigando por posição. Quem tem a unção do Espírito Santo de Deus não precisa ficar brigando por microfone. Quem tem a unção do Espírito Santo de Deus não precisa ficar brigando por nada. É Deus que te coloca, é Deus que te exalta. Aleluia. Deus está na casa. Davi não brigou por palácio, ele não brigou por posição. Ele falou: a unção está sobre mim, Deus que trabalha ao meu favor. Quanto tempo demorou para Davi chegar até o palácio? Quanto tempo demorou para Davi ser colocado realmente como rei? Porque quem tem a unção do Espírito Santo de Deus não precisa brigar por nada.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que o Deus de Israel está procurando Davi aqui no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Ele está procurando homens e mulheres que tenham coragem de olhar para a situação e falar: não importa o que pensam, o que deixam de pensar, eu quero é adorar a Deus. Não importa o que estão fazendo, eu quero é exaltar o nome do Senhor, Deus que é todo o céu e da terra. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que surgiu uma grande oportunidade. Sabe que oportunidade é essa? Davi lá abandonado no meio do pasto, depois dá um som. Abandonado no meio do pasto, lá chegou certo dia o pai dele falou: olha, vai lá e leva comida e queijo lá para os seus irmãos. E se você for olhar a palavra do Senhor, eu meditando nessa passagem, comecei a dar risada sozinho. Porque quando Davi saiu e foi até onde estavam os seus irmãos, quem está me entendendo diz amém. Amém, Jesus. Davi ali já tinha sido ungido no Espírito, como o versículo 13 está dizendo, e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Quando nós lemos o capítulo 17 de 1 Samuel, você vai encontrar lá uma passagem que um dos seus irmãos, quando Davi chegou, quem está me entendendo diz amém. Amém, Jesus. Quando Davi chegou, começou a questionar Davi. E se você for ler a história, já fazia vários e vários dias que havia se levantado um gigante contra o povo de Israel. Ninguém conseguia, porque a Bíblia nos diz que por 40 dias de manhã e à tarde ele confrontava o povo de Israel. E todos ficaram com medo. De repente, quando Davi chegou, o seu irmão olhou para ele e disse: você veio para nos caguetar do nosso pai ou para tirar o sarro de nós? E o que me chama a atenção, do capítulo 17, do 28 ao 30, coloca aí. Não, coloca aí. O que me chamou a atenção foi isso. Quem está me entendendo, diz amém. 1 Samuel 17, do 28. 17, do 28 ao 30, se não me falha a memória. Olha lá. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar que aqueles homens, acendeu-se ainda de Eliabe contra Davi, ele disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheces a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Versículo 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Versículo 30. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Você sabe o que eu aprendo com isso? Davi chegou até a peleja. Aleluia. Os seus irmãos começaram a maltratar ele. Sabe o que ele fez? Está escrito: ele desviou deles. Porque os rios, ele não discute com as pedras, eles contornam ela. Não, você não está entendendo. Aleluia. Alguém pode querer falar, querer discutir, querer alguma coisa, só contorna. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Eu imagino Davi escutando isso aí, a Bíblia não fala, mas eu imagino, quem está me entendendo diz amém. Eu imagino Davi ouvindo isso e Deus lá no fundo do coração dizendo para Davi: Davi, você sabe quem você é, eu te escolhi, fica caladinho, porque quem vai te usar sou eu, Davi. Não vai ser teu irmão Eliabe, não vai ser teu irmão Samar, não vai ser ninguém, eu vou te capacitar. Então a oportunidade, alguns dizem que é gigante, alguns dizem que é perene, mas eu acredito como oportunidade. Porque as lutas só vêm na nossa vida para nos trazer oportunidade. Quem você seria se você não tivesse passado luta? Você nem aqui estaria. Eu mesmo, eu acho que eu teria batido as vielas. Quem seria você se você não tivesse passado luta? Pastor, mas eles estão aqui, continuam passando luta. Glorifica a Deus. Porque a nossa peleja não vai terminar aqui. A nossa alegria vai ser constante somente lá no céu. Aqui na terra, todas as manhãs que nós acordamos, há dois seres espirituais querendo, nos observando, um para nos destruir, outro para nos
Quando Jesus foi cobrado lá, que mandou Pedro pescá-lo para tirar a moeda, por essa lei de Saul, ele não podia ser cobrado, porque ele é da descendência de Davi. E chegou os ouvidos dele: olha, o rei vai dar a filha, vai cobrir de riqueza e não vai ter. Estou dentro. É a oportunidade que eu precisava. E a palavra do Senhor nos diz que ele foi conversar com Saul. Saul pegou e falou: mas você não é homem de guerra, você não luta. Ele olhou para Saul e disse: olha, Saul, só eu sei as batalhas que eu passei. Eu cuido das ovelhas de meu pai, e quando vem um leão, eu arranco da boca do leão e eu mato o leão. Urso, eu imagino o Davi olhando e mostrando aqui, tá sabe essa marca aqui, ó? Foi a unha do urso. Porque, como eu costumo dizer, as pessoas só vê a sua vitória, as lutas que você passa ninguém vê. E as lutas que você passa em segredo, o homem pode não estar vendo, mas Deus está contemplando. E quando Davi falou para Saul: matei, tá bom, então já que você insiste, coloca aqui essa coraça. Só que a coraça era do rei, não era de Davi. Eu aprendo outra coisa aqui: que aquilo que é meu não vai servir em você, e aquilo que é seu não vai servir em mim. Então o que é teu, o que é do teu irmão é do teu irmão. Só tenha intimidade com Deus, que o que é teu Ele vai trazer na tua mão. A tua promessa vai acontecer. Para não acontecer, só se você desviar e sair fora da presença de Deus. A Bíblia nos diz que houve a peleja, e de repente a Bíblia nos diz que quando Davi foi chegando perto do gigante, estou resumindo para adorar, o gigante olhou e falou: eu sou um cão para você vir comigo com pau e pedras? Hoje mesmo vou dar tua carne às aves. Porque naquela época, como o gigante Golias estava afrontando, e naquela época o rei do lado do gigante e o rei Saul, ele tinha que escolher um homem para lutar com o gigante. Se o gigante vencesse, o povo de Israel, o povo seria escravo de outro povo. E a palavra do Senhor nos diz que quando o gigante foi, Davi olhou e falou: olha, quem é você para afrontar o Deus de Israel? Davi, o gigante não sabia, mas Davi tinha intimidade. O gigante não sabia, mas Davi tinha unção. O gigante não sabia, mas as mãos de Deus estavam sobre a vida de Davi. Você sabe por que muitas vezes a luta peleja? Você sabe por que muitas vezes o diabo fala: sai fora, não vai mais na igreja, não busca a presença de Deus? Sabe por quê? Porque nem você sabe o poder da unção que Deus tem sobre a tua vida. Porque quando a igreja acordar, quando eu e você acordarmos para a realidade, nós vamos levantar a cabeça. Aonde você passar e o que você vai fazer, as mãos de Deus vai estar estendidas, dizendo: se Ele falou na palavra, a minha unção está sobre a vida dele, a minha unção está sobre a vida dela, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. É interessante nós entendermos que o Golias não sabia quem era Davi, mas Deus o conhecia. E a palavra do Senhor nos diz que quando o gigante veio, Davi pegou e falou: você vem contra mim com escudo e com espada, eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos, aquele a quem tu tens afrontado. Outro dia a gente foi o diácono Júlio que ministrou sobre essa passagem, ou falou alguma coisa, e eu vou usar as palavras dele. Eu imagino Deus pegando a pedra da funda e tacando na fonte de Golias. Agora imagine
Porque com a unção de Deus, uma pedra vira bala, como diz o louvor da Mara Lima também. Com a unção de Deus, o sobrenatural dele acontece nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. O que está faltando para a igreja é intimidade. Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Porque Davi tinha intimidade. Saul, ele tinha o trono, mas não tinha unção. Não adianta eu mostrar que sou rei, mas não ter a unção. Não adianta eu mostrar que sou crente e não ter a unção. Eu preciso buscar intimidade. Eu preciso falar para Deus, eu preciso chegar mais próximo de Ti. E para sair, e para isso, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Nós precisamos olhar para a situação e dizer: Deus, eu necessito de Ti. Porque Jesus está voltando. E ainda estava comentando com o irmão Emerson, ali fora, ali na porta, antes do culto começar. O que está acontecendo no mundo hoje? Foi feito um pacto satânico. E o diabo, quem está me entendendo diz amém. Amém, Jesus. O diabo, ele vai lutar principalmente com os crentes. Aquele que está, crente Raimundo, quem já viu o crente Raimundo? O pé na igreja, todo mundo. O crente 6 horas, quem conhece? 6 horas por mim, 6 horas para isso, 6 horas para aquilo. Se nós não nos fortalecermos, eu falei para ele, e esse tempo atrás Deus já veio me mostrar, eu comentei até aqui em cima do altar. Falei, aquele que der lugar para Deus, Deus vai usar de uma maneira como nunca usou. Mas quem ficar cocheando entre dois pensamentos, não vai suportar a luta. Não vai suportar a luta. O irmão Emerson leu aqui: amai-vos uns aos outros. E eu comentei com ele lá atrás. Falei, se antes desse pacto que foi feito por uma autoridade aqui no Brasil, se antes desse pacto Satanás já lutava e causava contenda entre irmãos, imagine agora o que ele vai fazer. Então vigie, igreja, que Jesus está voltando e que o Espírito Santo Deus continue falando. Das palmas que exaltam a igreja.